Chegando aqui no Salone del Mobile de Milão para o segundo dia. Ontem a gente acompanhou a Aerolute vendo as novidades do setor de iluminação e hoje a gente vai ver muitas outras novidades para mostrar para vocês. Nos acompanhem. Olha só que interessante essa novidade aqui. Alguns encaixes que a gente consegue mudar de direção. Então a gente tem como trabalhar com elementos de parede, elementos que até formam diferentes uniões aqui. Então a gente pode realmente criar uma dinâmica muito bacana com a luz e aproveitando esse detalhe para trabalhar talvez parede e depois numa sequência. Estamos aqui no stand da Luce Cinque, uma empresa italiana, e eles estão com essa novidade, que é um painel de apenas 1 centímetro, onde desligado tem o aspecto de um espelho, e a gente pode criar diferentes gráficos aqui e decorar os interiores de acordo com a necessidade de cada projeto. Achei super interessante e é uma dica que fica aqui da Feira de Salone de Milão. Ainda aqui no estande da Luce Cinque, um detalhe bem interessante é que eles estão desenvolvendo produtos cada vez mais esbeltos, né? A gente viu bastante sobre isso na feira do ano passado, as pedras retroiluminadas, a gente usou em muitos projetos também, mas agora eles estão conseguindo essa tecnologia que junta tanto a pedra quanto o sistema de iluminação em apenas 1,5 cm, o que é bem interessante para alguns projetos onde a gente não tem tanta profundidade. Que legal. Isso aqui é uma iluminação para áreas externas
com um design super bacana, pedra, parece alumínio, e ele já vem embutido aqui, ó, a fotovoltaica, para que a iluminação fique sustentável. E a gente pode colocar em qualquer lugar. Bem legal essa ideia. E também já vem junto com toda uma tendência de áreas externas, né? Falando um pouquinho sobre a tendência do design de mobiliários externos, a gente tem sim essa ideia de muito conforto, o design um pouquinho mais arredondado e a volta da madeira natural super forte, de maneira bem consistente. Eu particularmente adoro essa mistura. E outra questão bem clara para mim aqui na visita da feira é a volta do redondo, realmente, das curvas mais arredondadas possível, né? Aqui a gente tem uma espécie de guarda-sol diferente, todo em corda, super interessante também. E todo esse mobiliário vai nessa linha da palha aqui e do redondo. Extremamente bonito e elegante aqui, como vocês podem ver aí no vídeo. A gente está acompanhando o stand da Gloster, especializado em outside, outdoor, e realmente tá muito bonito todo o design deles aqui numa mistura de corda com madeira natural e sempre nessa pegada do conforto. A gente tem todo o design voltado para que realmente seja super aconchegante e ao mesmo tempo super confortável. E eles ainda têm toda essa tendência também de outros acessórios para a área exterior. Olha que interessante essa iluminação exterior aqui, ó. Ela pode ser usada tanto no chão quanto pendurada aqui por cabos. E a ideia é sempre poder criar os espaços, carregar junto contigo quando tu muda de lugar. Isso realmente é bem legal e a gente consegue enxergar isso muito claro no mobiliário deles aqui. Olha só que bacana, esses sofás com cara de um sofá de uso interno, porém com uma tecnologia no tecido e nos acabamentos para que ele possa ficar em área externa. Essa é uma grande mudança que eu notei aqui na feira, porque a gente realmente começa a ter um outro nível no design dos mobiliários externos. Olha, eu particularmente sempre tive uma dificuldade muito grande em especificar algumas coisas de mobiliário externo, porque sempre foi muito limitado toda a questão visual de acabamentos, e agora, através de novas tecnologias, a gente consegue ter realmente mobiliários muito legais, né? Olha o acabamento desse mobiliário, até a mesa, né? A gente tem um toque bem frio aqui, bem com cara de exterior realmente, mas quando a gente vai para uma cadeira como essa, um toque de linho aqui e com um acabamento super bem feito, com design também, começa a abrir um novo horizonte em relação a toda a parte de mobiliário externo. Olha só que bacana. O que fica muito claro quando a gente vem em uma feira como o Salone del Mobile é que existem empresas voltadas para um segmento super importante da arquitetura, que é o de altíssimo padrão, né? A gente está aqui na Tucci, que é uma empresa focada em toldos principalmente, mas a gente vai olhar realmente os detalhes de acabamento e da qualidade dos materiais aplicados, né? A gente realmente entende que estes móveis são feitos para durar, são muito bem construídos. E olha só que interessante este móvel feito para um mini escritório. A gente tem aqui como fazer uma mesa realmente de trabalho e ter tudo muito próximo. A gente tem aqui um carregamento para indução, várias outras entradas para cabo para facilitar o processo e ainda tem algumas amenidades, né? Tem a luz que está junto no design aqui do próprio móvel, espaço para colocar um copo, pendurar uma mochila, enfim. O design do móvel é feito para que tenha esse conforto e essa privacidade também na hora de trabalhar. Achei bem interessante. O design dos anos 60, principalmente, é um design que eu gosto bastante e aparece em alguns detalhes de alguns estandes aqui, voltando com muita força. Aqui a gente está no estande da Frag e esse design me lembra muito um design mais clássico de arquitetura, com detalhes muito interessantes, né? Aqui eles criaram uma espécie de pezinho de contrapeso para fazer a fixação da almofada. E essa parte do design mais clássico, digamos assim, clássico no sentido de
designs que foram muito importantes para a arquitetura de maneira geral, a gente vê realmente aplicado aqui na mesa, na própria luminária, claro que com uma pegada moderna nos materiais, mas não perdendo a elegância de um design que foi muito clássico durante muito tempo. Olha só que bacana. Como uma tendência que a gente já falou várias vezes aqui na visita ao Salone, é que os móveis eles têm que ter alguma coisa que possa ser modificado, que ele possa se acomodar de uma forma interessante para o uso. Por exemplo, esse sofá aqui da Edra, essas almofadas são todas reguláveis manualmente. Então, a gente pode sim criar diversas formas para o sofá, inclusive tortas ou não, retas, mais confortáveis, menos confortáveis. Aí é uma questão de gosto e de ajuste para que fique bem interessante o processo. Os altos aqui na feira têm sido os tecidos, e aqui o The House of Lydia, que é um stand de tecidos completamente fora do convencional. E aí tu vê a aplicação disso em almofadas, por exemplo, diferente daquilo que a gente está acostumado, inclusive. Eles também fizeram umas criações bem interessantes no próprio tecido, com o próprio tecido no próprio stand, né? Mas tu vê só que realmente a pegada deles é tecidos com uma ideia até de um pouco puídos, mas que bem aplicados, pode ficar muito interessante realmente. E esse stand aqui está chamando muita atenção nesse ponto relacionado aos tecidos. Sempre é interessante nas feiras a gente ver os complementos, né, da arquitetura. Olha só que bacana essa linha de vasos aqui, não é só pelo design, mas pelo formato também, cores, tudo, né? A gente tem umas texturas muito diferentes do tradicional, tamanhos também muito diferentes, e olha só, bacana. Detalhes do design realmente fugindo de linhas mais tradicionais, né? A gente tem no design pontos bem marcados para que saia daquele vasinho tradicional. Olha essa tonalidade de verde aqui, que bacana. Mesmo modelo. E eu fico imaginando um projeto de arquitetura contemporânea com detalhes assim relacionados a um ambiente externo, ou até mesmo um jardim interno dentro de uma casa. Ideia de cerâmica nas pedras aqui também. Eu gostei bastante desse stand especificamente nessa questão dos vasos pela cor diferente do tradicional, né? A gente tem alguns tons até meio roxos, uns marrom também aparecendo. E a textura dessa cerâmica também muito interessante. Gostei bastante daqui. Aqui a gente está no stand da Emo, que é uma marca que preza muito pela questão de sustentabilidade, longevidade dos móveis, são móveis de áreas externas, feito bastante com materiais reciclados, mas o design vai muito na linha do que a gente tem visto agora, né? Com a questão do uso da madeira, tonalidades bem claras, né? Com tecidos bem tecnológicos. É bem interessante ver isso que está se repetindo e o resultado tem sido bem legal, porque a gente consegue realmente enxergar valor nos designs com um capricho muito grande e também materiais inovadores.